turismóloga, baiana, mestre em cultura e sociedade e alorixá do terreiro Ilê-Axé Oiá, essa é Nívia Luz, a convidada de hoje do Guia Negro Entrevista. O Guia Negro Entrevista desembarca aqui em Pirajá para falar sobre candomblé. Eu estou aqui com a alorixá Nívia Luz, que vai contar um pouquinho como que foi ser escolhida para chefiar essa casa, sendo uma pessoa tão jovem. Você assumiu essa casa que era de sua avó, Mãe Santinha de Oiá, e queria saber como foi essa experiência. Como tem sido, né? Eu costumo dizer que é um passo de cada vez. Ser escolhida, receber essa consagração dos orixás, porque assim é. Uma sucessão, ela vem a partir da escolha, né, e da indicação da espiritualidade. São eles que decidem quem vai assumir. E tem sido uma experiência ímpar. Eu estou me descobrindo nesse lugar. E é alguém que sai do lugar de filha e se torna mãe. Agora, você é uma mulher jovem e você defende algumas pautas que estão do nosso tempo. Você é feminista, você é pró-pessoas LGBT, você combate o racismo. Como que essas pautas da modernidade, elas dialogam com essas religiões, a religião que é uma religião que contempla a ancestralidade? Se a gente olha um pouco para o processo de criação, de nascimento do candomblé aqui no Brasil, porque ele nasce deste jeito aqui no Brasil, a gente entende que é a partir de um processo de muita resiliência, de muita resistência, né, de tentativas de manutenção, de preservação de um legado africano. Eu também acredito que uma liderança religiosa, ela não é apenas uma liderança religiosa no seu espaço, no âmbito do terreiro. Existe uma comunidade, existe uma sociedade, existem pessoas. O candomblé é uma religião relacional. O candomblé é uma religião que precisa do outro para existir. O candomblé é uma religião matriarcal. Então a gente não pode se esquecer disso. Então, assim como as outras bandeiras também, como é que eu posso estar num lugar como esse e saber que outras pessoas, outros irmãos, outras pessoas até que eu nem conheço, elas sofrem um tipo de abuso, de violência, por opção sexual, por exemplo, e ficar alheia a isso porque não faz parte de mim? Se a gente tem um conceito forte, um entendimento sobre comunidade, entendeu? O candomblé tem muitos estigmas e muitos mitos. Quais são os principais fundamentos dessa religião? É sempre importante tratar sobre uma religião que foi criminalizada, discriminada, entendida e associada como algo negativo, né? A gente tem a figura do diabo, que é uma figura forjada por outras religiões e que a gente acaba recebendo este lugar que não nos pertence. A nossa relação, a nossa simbologia, os elementos que compõem a natureza são a premissa básica da nossa religião. Então, o fundamento, a base é essa relação de energia, mas de energia com o que está posto aí, com o que foi dado, foi construído por Olodumare, né, por Deus para algumas outras religiões. Aqui dentro a gente fala de Olodumare, que é o Supremo. Aqui dentro a gente pensa as boas energias. Não tem nada melhor do que você tomar um banho de cachoeira. Não tem nada melhor do que você se banhar nas águas, entendeu? Vários momentos, quando necessário, sentar, pisar no chão, entrar em uma mata, respirar o ar, compreender o meio. Então o candomblé é isso. O sentido do candomblé é esse. É você olhar no seu entorno, à sua volta, mas é você olhar para si. E eu não estou dizendo com isso que o mal não exista, mas estou dizendo que é necessário aprender a colocar as coisas no lugar. Então, se você entende e faz algo equivocado, algo danoso, criminoso, você paga. Você falou um pouquinho sobre intolerância religiosa. Tem crescido esses movimentos, principalmente quando a gente vê o crescimento de religiões evangélicas, por exemplo, no Brasil? Crescido muito, muito. Eu posso fazer uma leitura do bairro que eu estou, Conjunto Pirajá. Eu me lembro que a eleição de 10 anos atrás, minha avó ainda estava viva e eu estava de obrigação. Então eu estava com ojá, eu estava de branco e nós fomos juntas ao colégio para votarmos, porque ela não abria mão também
né, de cumprir o direito dela cívico. E nesta última eleição, 2018, coincidentemente eu estava do mesmo jeito. Eu estava de branco, eu estava de ojá, estava com contraguinho. E fui votar nesse mesmo colégio, agora sem a presença física da minha avó. E entrei numa fila esperando o tempo de votação e foi assustador a cara das pessoas. Eu fiquei um pouco assustada com um olhar que eu vi, que não era um olhar de 10 anos. E que é um olhar que te pune, que não é só um olhar da crítica, é um olhar que te condena. E a gente tem visto isso crescer. O Instituto Oyá é uma ONG fundada dentro de um terreiro, mas é uma organização não governamental que tem como premissa o respeito, o diálogo interreligioso. Nós trabalhamos com crianças aqui, entendeu? Criamos um vínculo com as escolas das redes municipais e estaduais aqui do bairro. E a nossa proposta é a educação, mas a educação alinhada com a arte, porque é isso que a gente acredita. Então a realidade da gente hoje dentro desse espaço, que é gratuito, que eles têm oportunidade de formação, entendeu? Que eles têm oportunidade de aprendizado, de diversos saberes, de estar num lugar seguro, ela tem sido colocada à prova por pessoas que agora, convertidos a uma certa religião ou segmento religioso, diz que esse lugar é a casa do diabo. Então prefere muitas vezes ver essa criança fora daqui nas ruas, assediada pelo tráfico de droga, que está espalhado aí por todos os lugares, do que num espaço de saber. Num ano como esse, onde a gente escuta de um presidente, de uma liderança desta nação, de que os livros didáticos eles não precisam ter tanto conteúdo, está num lugar como o Instituto Oyá, com um planejamento pedagógico, com um pensamento, entendeu, de desenvolvimento, de futuro, de crescimento. É importante. Muitos bairros desses não tem um trabalho que é desenvolvido aqui. E quem pensou isso não fui eu, foi uma mulher que não tinha o 2º grau, mas que tinha um coração enorme e que entendia tanto a filosofia dessa religião, que ela dizia que nesse espaço ela queria acolher os filhos dos outros e criá-los como ela criou os dela. Você está falando da sua avó? Da minha avó. 10 filhos, todos vivos e todos muito bem na vida. E além de um templo religioso e de um instituto que capacita crianças, aqui também funciona a sede de um bloco afro, que é o Cortejo Afro. Hoje eu estou até usando um adereço aqui do Carnaval de 2019. E vocês fazem desfiles há mais de 20 anos no Cortejo Afro, e sempre trazendo temas do candomblé também. Como que funciona esse bloco? Ele nasce, é consagrado dentro deste terreiro, e Alberto Pita, né, o fundador, ele fala do Cortejo Afro, que o sentido do Cortejo Afro foi resgatar as coisas perdidas do Carnaval, mas que é um bloco consagrado ao Oxalá. E durante muitos anos o cortejo vem todo de branco, né? Inclusive esse bubu que faz menção ao Oxalá com o Ecodidé. Então tem uma lenda de Oxalá que fala sobre o Ecodidé. E a homenagem que o cortejo faz, né, vai nesse sentido, pensando sempre em consagrar esses símbolos, essas energias que são tão importantes para a gente. É uma forma também de desconstrução desse imaginário perverso. É uma forma de desmistificar muitas vezes, né? De lidar com a ignorância. E a ignorância que eu falo por conta do desconhecimento. Então, a gente tem muito cuidado, é discutido tudo que vai ser levado. Porque não se pode também abrir tudo. O candomblé tem um sentido muito grande consagrado a partir do segredo, do que não se conta, do que se intui, do que se sente. Então, a ideia para cada momento do Cortejo Afro na Avenida é mesmo consagrar, apresentar, mostrar essa energia tão maravilhosa, tão divina, mas com todo zelo, todo respeito e todo cuidado. Ir para a Avenida e levar algo que tem uma leitura também assim tão distante do que para a gente é real, né? É importante. O candomblé é uma religião que contempla muitos mais velhos.
As mais velhas, elas estão morrendo e mulheres jovens como vocês estão assumindo postos. Tem uma frase aqui em Salvador até que fala que a antiguidade é posto. Qual que é o papel de vocês, mulheres jovens, nessa religião? Que modernização vocês pretendem fazer dessa religião? Eu acho que tem uma coisa aí. A leitura que eu faço é a seguinte. Todas essas senhoras que estão aí, nas suas cadeiras, na frente dos seus terreiros, algumas delas assumiram jovens também. Nós nos acostumamos, em queira Deus, felicidade, Oxalá, o Lodumare, né, que abençoe vida e saúde para todas. Nós nos acostumamos a tê-las por muito tempo. Então nós nos acostumamos, e que bom, espero que se prolongue por centenários, a tê-las por muito tempo. Mas muitas assumiram as cadeiras jovens, sim. Então quando a gente vai olhar de fato essa história, e você faz um levantamento, você vai ver que muitas dessas casas, elas tiveram suas lideranças jovens, entendeu? Então acho que é bom a gente rever isso também. Mas, como eu disse, há uma importância também, porque há uma relação geracional, o candomblé ele é pautado nesse sentido. E assim, eu acho que eu, assim como outros que estão chegando agora, vem também com esse compromisso desta manutenção, desta continuidade. E dialogando com este novo tempo da comunicação, da mediatização, do acesso à informação de forma tão rápida, eu acho que a gente acaba ocupando este lugar. Um lugar político, um lugar estratégico, entendeu? Um lugar importante para que a nossa religião chegue do jeito que ela é, com a verdade que ela tem. E como você, como Ialorixá e turismóloga, vê essa questão da visitação aos terreiros? Com muita ressalva. O que me motivou, quando eu resolvi fazer a graduação, o que me motivou, por exemplo, meu TCC foi sobre candomblé. E o impacto que o turismo ele provocava nos terreiros foi o meu tema. Foi uma visita guiada lá pela faculdade que eu estudava a um terreiro. Pela primeira vez eu entrei num terreiro não como uma filha de santo, mas como uma visitante, como um turista, como alguém que observava. E eu o tempo todo me coloquei nesse lugar. Os terreiros são também residências, né? A constituição das nossas casas, templos, mas também são residenciais. Quando você vai a uma igreja, seja protestante, seja católica, tem gente que nem é católico, mas involuntariamente se benze, se curva, tem um cuidado ou outro com a roupa que vai usar. Mas quando vai num espaço como esse, nem sempre se tem um respeito que deve, entendeu? Porque se tem uma outra relação. E aí eu chamo para uma coisa que muito me preocupa, que é a folclorização, que é pensar que a todo momento este lugar é um lugar onde pode ser utilizado, usado, e que não é assim. Então eu gosto sempre de falar sobre espaço-tempo, sobre a casa-templo. E aí, perguntando de turismo, você ama viajar. Mas se você pudesse indicar um lugar de cultura e história negra aqui de Salvador que todo mundo deveria visitar pelo menos uma vez na vida, qual seria? Nossa, eu vou falar 1000 aqui, mas assim, vou puxar também para o lado. Um primeiro lugar, eu gosto muito da ideia do curuzu, eu gosto muito da ideia do ilê, de tudo que ilê representa para a gente, né, da força, né, da energia de uma mulher que foi Manhuda de Tolu, que conseguiu formar, educar e dar caminho a tanta gente. Mas assim, não se deve esquecer de Pirajá. Pirajá é um bairro negro, Pirajá é um bairro que é um remanescente de quilombo, entendeu? Pirajá é um bairro que tem uma área de mata que abarca espaço sagrado vivo, que é o São Bartolomeu. Então você tem as cachoeiras, você tem as pedras, e cada pedra tem uma história. Você tem a lenda da pedra que cresce, né, do caboclo, do grande caboclo que aparece nessa pedra. Então, assim, você tem histórias vivas ali, que são repassadas. Muita coisa de São Bartolomeu eu aprendi aqui criança, ouvindo minha avó contar e outras senhoras. Então, é um lugar da cultura afro-brasileira, mas um lugar que está esquecido, um lugar que foi marginalizado,
né? Um lugar que estrategicamente não é olhado pelo poder público. Então, o São Bartolomeu é uma referência importante, entendeu? E você sentir a energia de Oxumaré, como a gente sente quando está lá. E o que é para você, Nívia Luz, ser um corpo negro no mundo? É ter muita coragem. E eu não sei de onde brota tanta, mas cada dia eu me retroalimento. É viver tudo, os sabores e os dissabores, entendeu? Estar sentada nesta cadeira, ser uma mulher negra e saber entender que é importante, é viver as doçuras e amarguras que o mundo ele nos dá. E o que eu tenho aprendido, eu costumo dizer sempre que tem uma palavra que eu não gosto no meu vocabulário e que nós, povo negro, internalizou, que é sobrevivência. E que nos é muito caro sobreviver nessa história de constituição dessa nação. Eu gosto de viver e viver bem, né? Nós tentamos imprimir aqui, neste espaço, o viver bem. Nós estamos trabalhando para imprimir nesta comunidade esse mesmo sentido. Porque nossa religião, ela celebra a vida. A gente celebra a vida. Se a gente internaliza a potência que é ser de candomblé e celebrar a vida, a gente não sobrevive, a gente vive. Então, ser um corpo negro no mundo é resistir, mas é viver bem, quando a gente entende quanto nos é caro essa vida. Nívia, obrigado pela entrevista. Eu quero criar um espaço que acolha os filhos dos outros e cuidar como os meus foram cuidados. Mãe Santinha de Oiá. Essa foi a motivação dela para criar o Instituto Oiá.